Ó, então a gente está aqui no grupo de Lei Geral de Proteção de Dados, hoje com dois calouros, né, que é o Matheus e a Roberta, e a gente está falando aqui sobre farmácia, sobre CPF e também sobre os cookies, que a Silvia colocou lá no grupo do LinkedIn como um questionamento. Então, a gente já estava aqui mais ou menos discutindo sobre a questão de farmácia, e aí eu vou colocar a Roberta de novo para falar sobre essa questão, que foi ela que levantou, né? E aí a gente abre o debate. Roberta. Então, a gente estava discutindo aqui a questão da farmácia pedir o CPF, se ela poderia ou não poderia pedir esse CPF sem o consentimento do consumidor. Eu entendo que não, porque ela está tratando dados ali e está tratando infinitamente dados que não foram consentidos e não demonstrando a finalidade para os consumidores, né? Para que ela está tratando, com quem ela está compartilhando esses dados e qual a finalidade desse compartilhamento. Na realidade, Roberto, ela tem um propósito. Ela fala que é uma contrapartida. Ela te pede uma informação para que ela administre o seu consumo e, para isso, ela faz uma contrapartida. Ela te dá um desconto agressivo, né? Então, ela tem um propósito. Você acha que se for claro o propósito, ela pode estar requisitando e você aceitando, ou isso é um despropósito? De forma nenhuma, mesmo com o propósito, teria essa condição de aceite. A Silvia levantou a mão. Pode falar aí, Silvia. Sobre o consentimento, independente de ser da farmácia ou não, ele só pode ser, primeiro, dado com uma finalidade específica, e seja de forma clara, livre e específica, né? Então, clara, livre, ou seja, dar um desconto com base no seu consentimento, que é fornecer o CPF, é proibido. Não é o livre, porque você não está deixando o seu aceite livre, né? Não pode ter uma contrapartida sobre o seu direito? O seu direito, a sua disponibilizar os seus dados para tal coisa com base no recebimento de desconto. Então, isso é em qualquer tipo de consentimento. Em relação à farmácia, se há uma obrigação legal, né? Se, por exemplo, a receita, ela tem que, inclusive, ser disponibilizada, a original fica lá na base da farmácia, obrigatoriamente precisa do CPF. Então, você tem que fornecer obrigatoriamente, senão você não consegue comprar esse remédio. Na realidade, essa lei do CPF, como da Receita, são aqueles remédios controlados, né? Sim. E aí, de novo, aquela discussão que o Marcos colocou, que ficou proibido pedir o CPF, vai por água. Porque... Não. Olha só, se você tem uma lei que não pode... Limitado. É limitado. Limitado. É restrito. Você é obrigado para emitir nota fiscal e ser obrigado para questões de remédios controlados. Restrito. É uma residual, confusão, na verdade, né? Virou uma confusão, né? Aí eu vou... Deixa eu levantar aqui a mãozinha aqui. Não, aí eu queria falar. Tá. Eu queria ouvir a opinião do Matheus também, que ele é da área do direito. Uma das coisas que a gente sempre observa é a questão da pessoa não definir claramente o que ela quer. Então, por exemplo, nesse caso aqui do CPF para medicamento específico, que é obrigado por vigilância sanitária, né? Eu acho que as pessoas têm que colocar o seguinte, opinião minha, tá? Olha, eu preciso do seu CPF exclusivamente por causa dessa lei, desse artigo,
que me obriga a fazer isso. Então, perante a LGPD, eu tenho a obrigação legal, de acordo com a hipótese da lei, obrigação legal, artigo tal, parágrafo tal, lei federal número tal. Então, é por isso que eu estou pedindo o seu CPF. É só para atender esse requisito. E mais nada. Eu acho interessante. Não é isso, Matheus? Se você puder completar para mim. Eu acho interessante isso que vocês estão falando, porque realmente isso consubstancia-se na autodeterminação informativa, que foi um basilar trazido pela LGPD. A autodeterminação informativa é o consumidor realmente, o titular dos dados, saber o que está sendo feito com seus dados, por que estão sendo pedidos, é todo o tratamento dos dados, isso realmente reflete nisso que vocês estão falando. Se você está pedindo, se a empresa está pedindo um CPF, um dado pessoal, que informe por que está pedindo, que justifique com a base legal. A finalidade, exatamente. Eu acho que realmente reflete essa questão. Aqui em Recife, eu estou falando aqui em Recife, a gente tem um exemplo bem prático. Tem uma rede de farmácia bem grande, não vou falar aqui o nome, mas é uma rede de farmácia bem grande, uma rede nacional, inclusive, que ela está passando por um processo de adequação à LGPD e ela fez instrumentos físicos que ela diz quais são os dados que estão sendo recolhidos, por que estão sendo recolhidos. Realmente é uma boa prática dessa farmácia que eu não verifiquei em nenhuma outra. Então, eu acho bem interessante isso. É uma questão que é estranha e, assim, que cria confusão, porque a farmácia virou o ponto de recorrência, né? Todo mundo que vai falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados vai falar sobre isso, porque todo mundo é cliente, todo mundo é consumidor lá. E aí a gente vai tendo esse tipo de problema, né? Como diz o Marcos, criaram uma lei que é uma lei que não vinga, né? Que ela está errada, né? Como é que é proibido pedir uma coisa que é uma informação obrigatória? Então, por mais que ela tenha lá segmentações e qualificações para segmentar, ela está errada. Então, não justifica. E a gente, por exemplo, a maioria dos consumidores não são advogados. Eu vou te passar, tá, Roberto? A maioria dos consumidores não são advogados. E aí a gente também querer levantar o sarrafo para falar o seguinte, olha, o cara chega lá, ô moço, qual que é o desconto que eu vou ter? Depende, você me dá o seu CPF, eu vou te dar desconto. Então, o propósito fica definido numa negociação. E aí o cara aceita, porque ele quer só o desconto. Ele não está muito preocupado. A gente estava conversando logo no início, eu e a Roberta, para falar o seguinte, em que momento cria-se o dano, em que momento cria-se a punidade, para que tenha valor de punição. Então, isso talvez a gente precisasse de colocar, porque aí vai ser uma questão mais de lei do que de recorrência lá no balcão, porque eu acho que isso não tem tanta questão. Pode falar, Roberta. Então, essa questão da lei de São Paulo, eu não sei se ela é inconstitucional ou não, porque eu não verifiquei, eu não tive a oportunidade ainda de ler essa lei. É um decreto. É um decreto, até como ela não se aplica ao meu estado, eu nunca cheguei a ler. Eu acho que eu até ouvi falar na época que ela foi publicada, mas eu não tenho conhecimento. Não sei se também tem alguma ação já de inconstitucionalidade, porque muitas vezes essas leis, às vezes, têm essa abordagem, ainda mais quando ela restringe tanto a coleta, né, de dados, assim. Só que ela é específica pelo que parece, ela não deve ser específica para alguma coisa. Ela pode ser abrangente. Só que a partir do momento que você tem uma obrigação legal, você não, o CPF, se for uma obrigação fiscal, partindo da premissa que seja uma obrigação fiscal coletar o CPF. Então, vai poder coletar, porque ela não é com base no consentimento, ela é com base numa determinação legal lá, de uma lei que obriga a fazer essa coleta. Então, a lei, ela não há conflitos de lei, porque uma lei vai sobrepor a outra. Olha só, eu tenho uma obrigação, então eu vou coletar o CPF, mas eu tenho uma base para isso. É diferente. Agora, a questão de revogar o consentimento, se gera dano ou não. A partir do momento que eu te dou, a empresa está trabalhando com o meu consentimento. Então, a base dela para tratar meus dados é o meu consentimento. Eu dei meu consentimento hoje. Olha, eu estou te dando todos os meus dados, eu estou te dando esses dados aqui, eu estou te dando ok, pode tratar meus dados.
daqui a uma semana eu pego e falo assim, olha só, me arrependi, não quero mais. Chego na empresa, ela tem que me dar a oportunidade, da mesma forma que ela coletou meus dados, ela tem que me dar a oportunidade de revogar esse consentimento que eu dei. Então, eu vou chegar para ela e falar assim, olha, me arrependi, não quero mais que você colete meus dados. Quero que você, estou pedindo a revogação e quero que você elimine meus dados. A empresa vai ter que fazer o quê? Eliminar os meus dados. Porque a lei, ela nem fala em um prazo. Ela não fala assim, a empresa não vai poder tratar os seus dados por 10 dias, por exemplo. Então, eu entendo que seja imediatamente. Então, imediatamente, a empresa vai ter que deletar os meus dados. Silvia, fale. Sobre isso, me parece que quando o titular, né, ele tem dúvidas sobre o tratamento dos dados, ele chega até a empresa e fala, eu quero saber qual é a finalidade e o que você faz com os meus dados. Uhum. Isso, por ser uma informação relativamente simples, se tem o prazo de 15 dias para responder. Não é imediato. E isso aí vai ser levado para o titular o que é feito, de que forma é feito. E aí sim ele vai decidir se ele pode pedir aí a mudança, a exclusão e qualquer coisa. Porque algumas vezes ele não pode. Porque isso está ligado à legislação, isso está ligado a um tratamento, a uma receita, enfim. Fala. Só dar uma pimentada. Se eu vou revogar e eu vou ser notificado daqui 15 dias, eu vou ter que fornecer pelo menos mais 2 informações. O meu celular ou o meu e-mail, não é? Ou o meu endereço para receber uma carta. Mas evidentemente que sim, porque isso é uma resposta. Como ele vai investigar, né, todo o processamento dos seus dados, se ele não tiver um dado para pesquisar? Antes você dar o seu dado completo, né, o seu nome completo ou o seu CPF, do que você chegar lá e do rosto. Aí sim é sensível, né? Aí o bicho pega. Fala aí, Marcos. Então, e aí eu coloco mais uma pimenta, né? O cliente, ele não pode falar com o funcionário para fazer essa solicitação. Ele tem que pedir via canal do titular e quem vai responder não é o funcionário, não é o gerente, é o DPO da empresa, o encarregado de dados da empresa. Para mim, isso é fim. Se eu não quero, se eu quero saber quais são os dados lá, eu tenho que procurar a autoridade responsável pelo tratamento de dados da empresa. E aí, pronto, o encarregado que vai responder, olha, não pode por causa disso, lei, tal. Eu posso até... Agora, só completar. Agora a questão, por exemplo, se ele vai ter um direito se a empresa quer dar 40% de desconto, 60%, se ela está tentando usar o legítimo interesse para isso, vai ter que ser tratado também pelo encarregado de proteção de dados. Que impacto que isso vai ter? Se for relevante ao titular de dados, o relatório de impacto, né, que a empresa vai ter que gerar, isso vai ter que ser avaliado, inclusive pela autoridade. Se o encarregado desconfiar que isso vai causar um impacto no dado da pessoa, ele tem todo o direito como encarregado, inclusive fazer consulta à NPD para ver se aquele relatório de impacto é válido ou não é válido. A lei, ela protege o titular, os dados do titular, não o negócio da empresa. Então isso que é o grande problema. Hein, Marcos? Essa questão que você coloca, ela vai meio de encontro. Olha só, se a gente tem um usuário, que é o cliente, e a gente vira para ele e fala o seguinte, olha, se você quiser revogar, é só você preencher aqui que a gente vai encaminhar. A resposta que vai ser dada a ele pode ser da pessoa correta lá, do DPO, não tem problema. Mas a gente tem que criar um canal que facilite essa revogação. Então, tem um formulário aqui, você vem aqui e informa. Beleza. Não, você preenche aqui digital. Mas, de qualquer forma, você vai fornecer, por conta disso, pelo menos 3 informações ou 2. CPF. Depende muito da forma. Depende muito da forma como é feito o controle de técnico. Eu vou revogar e não vou qualificar.
olha só, se eu quero revogar o meu direito, os meus dados, eu tenho que, no mínimo, falar o seguinte, ó, esse dado aqui faz a referência com todos os outros dados, eu quero revogar. Então, isso é um fator. E se eu viro para ele e falo o seguinte, olha, eu quero revogar os dados que você tem aí, que estão armazenados no meu CPF. Então, eu tenho que fornecer o meu CPF. E para eu ser notificado, eu vou te dar o meu celular ou o meu e-mail, ou os dois. Sim. Então, quer dizer, eu vou fornecer mais informações. Agora, a gente colocou tudo isso daqui, e aí a pessoa vira e fala o seguinte, que horas que tem um lugar que fala que teve uma falha? Porque até então, a gente só está falando do tratamento. O tratamento por si só, ele não é uma falha de conduta. Ele é uma falha quando tem vazamento. Ou quando, por exemplo, eu consigo provar que um laboratório ou um plano de saúde usou os dados. Porque senão não é falha. Pode falar, Silvia. Espera aí, Pedro, eu tenho uma observação. Primeiro, quando você traz ao debate vários dados que você precisa fornecer para que o encarregado ou o controlador, enfim, investigue, né, analise o que é feito com os seus dados. Eu acho que isso é necessário. Não todos os dados, mas um dado específico que pelo servidor, pelo sistema da empresa, evidentemente que eles devem ter lá um dado específico para encontrar o que é feito, o que é utilizado e de que forma é feito. Então, eu acho que é necessário. O que eu acho que é um absurdo, quando você recebe informações e e-mails e você quer revogar, né, excluir esse recebimento dessas informações, desse marketing, enfim, qualquer coisa nesse sentido, você vai lá e se descadastra. E aí ele encaminha você para outra página e fala assim, forneça o seu nome completo para darmos prosseguimento. Isso sim é um absurdo. Isso é contra a lei, porque você, primeiro, o cara te mandou um e-mail, né? A empresa te mandou um e-mail e você quer cancelar, qual mais dado você precisa fornecer para ser cancelado? Então, isso sim, eu acho que é vedado. É minimização, o princípio da minimização. Exatamente. Isso justificaria uma peça jurídica contra a empresa? Isso, na verdade, tudo no direito é com base em provas, né? É uma prova. Falar e não provar é a mesma coisa que isso, falar. Mas, então, se você, por exemplo, quando você... eu, inclusive, já me tentei me descadastrar, mudou de página e eu não quis continuar com isso porque eu tinha que fornecer mais dados. Aí eu encaminhei um e-mail dizendo, olha, vocês estão contrário à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, aí eu falei, inclusive eu sou DPO e eu posso auxiliar a empresa dessa forma. Isso é um registro, isso é um documento de que se eu for entrar com ação contra essa empresa, está aqui. Isso é prova. Sim. Entendi. Eu acho que aí, se isso é prova, a gente já começou a criar uma condição, né? O WhatsApp é uma prova, Pedro. Isso. Isso já está na lei, isso já está documentado, que qualquer meio digital, ele faz prova, mas precisa estar documentado, não é oratória.
Como é que vocês veem a questão? A gente está falando só em meio digital. Como é que vocês veem essa questão por meio físico? Em que Por sentido? exemplo, uma empresa, ela não a coleta de dados, ela tem algumas lojas, eu não sei se na cidade de vocês acontece, mas, por exemplo, aqui na minha cidade tem algumas lojas que você vai fazer uma compra e eles te pedem os dados para fazer um cadastro seu. Presencialmente, se a loja não tem site, ela faz, tipo, no mês do seu aniversário você terá desconto quando vier comprar aqui. Um exemplo. Eu forneci meus dados, então se eu forneci meus dados naquele momento, eu estou consentindo com aquela coleta de dados. Eu chego daqui a um mês e falo assim, eu não quero mais que aquela loja trate meus dados. Então vou chegar presencialmente na loja e vou estar revogando esses dados. A figura do DPO, ela não vai estar presente ali na hora. Certo. Então, assim... Ela tem 15 dias para te responder, ué. Não, mas ela tem 15 dias para me fornecer os dados que se eu pedir, quais dados estão sendo tratados. Se eu questionar a informação, olha só, quais dados meus estão sendo tratados, qual a finalidade para que eles estão sendo tratados. Até para revogar, você tem também 15 dias para retornar. Sim, ué. Não, mas por exemplo... Qualquer atividade de tratamento tem 15 dias. Eu não preciso nem perguntar se ele tem lá o dado. Eu já posso chegar e falar assim, eu quero que você exclua. E revogar, exatamente. Vou pedir para revogar. Ele vai poder me responder, por exemplo, olha só, os dados foram revogados. Ou então ele vai me responder, olha só, os seus dados não podem ser revogados por tal motivo. Aí ele vai me fornecer o porquê da não revogação. Agora, a figura do DPO, ela não vai estar ali na loja. Não. Vocês acham que pode ser por um formulário preenchido? Vocês acham que pode ser... Eu posso falar diretamente com o empregado da loja que ele não é... Não, falar nunca. Você é operador. Não, tem que documentar. A loja até porque a loja tem que fornecer esse meio de documentação. Tem um protocolo que você entregou um documento, né? Sim, tem sem que ter dúvida. um recibo. E tem que ser avaliado pelo DPO, não adianta. A figura do encarregado de proteção de dados vale para todas as empresas. Nenhuma tá livre do. Quem vai te retornar é uma pessoa que responde como DPO. Mas mesmo a Silvia está lá levantando a mão. O Matheus tá quietinho, hein? Bom, mas em relação a isso, quando você vai, então, lá fazer um cadastro numa loja, penso eu, porque isso nunca aconteceu comigo, penso eu, agora, obrigatoriamente, você precisa consentir no papel, fisicamente, né? E esse consentimento, sim, e nesse consentimento, ele não pode ser uma caixinha do tipo assim, lá no final da página tá lá uma caixinha do tipo assim, sim e não. Sim. Isso não pode mais também. Em relação ao... o Rodrigo colocou... ao encarregado não estar lá presente... Agora eles estão dizendo do DPO interno e do DPO externo, né? Agora eles estão criando essa oportunidade. Enfim, mas assim, sobre o encarregado não estar lá presente, a liderança tem que estar presente, e no caso é o gerenciamento, né? Que se o funcionário ou o consumidor ou o cliente quiser uma informação, não precisa, porque evidentemente que isso requer uma análise, uma investigação maior, mas assim, falar assim, olha, meu senhor, minha senhora, no momento não conseguimos responder da forma como a senhora, o senhor gostaria de ser informado, mas eu me proponho a chamar o encarregado, que na verdade é o encarregado em si, e entraremos em contato com a senhora, com o senhor, para responder. Então, tá aí. Agora, são 15 dias. Agora tá aí. Agora, tem o decreto... Para isso tem que fornecer o celular ou o e-mail. É o mínimo. Mas ele provavelmente já deve ter seus dados ali.
Não, mas Java você... deve ter. Até porque você fez o. Até porque você preencheu um formulário. Então lá tem os seus dados. Aí, por exemplo, assim, se eu virar para você aqui agora e falar assim, não, eu sou o Pedro. Você teria, eu acredito, que demonstrar algum Pedro, documento. como eles vão achar qualquer coisa como Pedro? Então, claro que não tem informação. como. Tem que Você precisa assim, do seu acha aí dado. que o CPF que é esse. Mas aí você tem que se identificar. Mas você tem que dar o seu CPF. Tem que se identificar, tem que qualificar, ué. Vai ter que se identificar, claro. Senão, como é que ele vai eliminar seus dados se ele não sabe quem você é? Não, e até porque, assim, qualquer dado fornecido, ele tem uma finalidade, né? No caso, eles têm o seu CPF, porque se você é um cliente, assíduo ou não, o fato é, se você não pagar, você tem um produto e não pagar por ele, eles têm como cobrar judicialmente contra você. E aí eles vão precisar do seu CPF para ir contra você. Então, é claro que tudo tem uma finalidade, mas eles têm um dado sobre você. Agora fala, olha, ô moço, eu sou o Pedro, eu quero saber o que você tem sobre mim. Não vai saber dizer. Não vai, precisa mesmo dizer qual é o dado. Ó, outra coisa que eu... E a gente precisa estar claro, gente, quando que tem um problema para ter punição? Olha só, é isso que eu ia falar. Existe agora, existe não. Desde 2019 tem um decreto, o 9936, que ele determina que, havendo um vazamento... Isso. Havendo um vazamento, a empresa, o controlador e o encarregado tem que avisar a NPD. Tem que avisar o titular. E o prazo é de 2 dias úteis. Não é mais 15 dias. É 2 dias úteis. Que é um prazo, inclusive, inferior, mais baixo do que a GDPR. Mas olha só, a gente está chegando... É de 72 horas. A gente já passou 8 minutos do nosso horário e a gente podia estar meio que encerrando. Mas mas vamos continuar, Pedro. Agora que eu tô... eu tô aqui, ó. Debate, eu tenho compromisso. Eu também tenho compromisso. Pode até ficar aqui. Mas assim, a gente precisa de estar claro que, por exemplo, a gente estava falando aqui de uma empresa que às vezes não tem nenhum site. Então, ela vai ter lá um arquivo físico. Aonde que ela pode ter um vazamento desse arquivo físico? A funcionária que vai lá e vai limpar e vai tirar um print, uma fotinha daquele dado. Olha só, a gente teve essa discussão. Vou voltar lá na farmácia de um farmacêutico no balcão que pegou uma receita, porque era obrigatório entregar a receita, né? Um remédio controlado, e aí o cara fotografou e publicou na rede social dele. Isso é uma falha. Então, por exemplo, se a gente hoje tem uma discussão muito séria sobre cobrança, você só pode cobrar o cara que te deve, você não pode cobrar a companheiro ou companheiro, o filho, a empregada, você não pode constranger ninguém. Não concordo com você, Pedro. Não concordo com você, porque quando eu, consumidor, ou cliente, ou titular em si, forneço o meu dado para a empresa, não importa o que aconteça com o meu dado. Se foi o funcionário, se foi a empregada, se foi o filho que usou o computador e acabou compartilhando sem querer, né, os dados. É a empresa que é o responsável, é o controlador. Nessa hora, então, eu concordo com você. Não existe o sem querer. Então, numa empresa desse porte, né, que tem lá os equipamentos, tudo é arquivo físico,
Quando que ela pode ter um problema? Quando ela, eventualmente, por exemplo, num serviço de cobrança, ela falar com uma pessoa que não seja a qualificada, aquela que está devendo. Então, ela não pode. Isso já está muito pacificado isso. Tanto que o serviço de cobrança liga e fala assim, o senhor é o fulano de tal? Não, então desculpa, eu só posso falar com o fulano de tal, não posso nem deixar recado. Beleza. A segunda coisa, se a gente está numa empresa dessa, que normalmente não vai ter quebra de sigilo na internet, não vai ser invadida, porque só tem os arquivos físicos, a gente pode, por exemplo, um funcionário que tem alguém lá que está na rede social e vê lá e fala assim, esse cara está devendo e fica postando que está na praia. Aí dá uma alfinetada. Nessa hora, o cara que estava devendo, que está errado, ele ganha o direito de ir contra a empresa. Sim. Então, a gente criou um fato. Então, ter os dados não significa uma falha. A gente precisa de identificar os problemas. Com certeza. A lei não proíbe. A gente conversou lá atrás sobre questões do controlador, do operador e do funcionário. Se a pessoa que é o funcionário, ela extrapolar as regras de trabalho dela, ou seja, se ela for lá para achincalhar alguém, fazer bullying com alguém, ela está fazendo a responsabilidade pessoal. Ela não está fazendo pelo controlador. E se isso estiver bem documentado, o controlador ele mitiga esse passivo. Ele devolve isso para aquela pessoa, né? Agora me diz uma coisa, por exemplo... Pode estar trabalhando na implementação. O meu marido, ele fez uma compra pela internet e ele tinha, então, que receber esse produto pelo correio. Quando o produto chegou, veio a caixa com a nota fiscal pendurada na caixa. E o que tem na nota fiscal? Nome, endereço, CPF, tudo lá. E aí o porteiro virou e falou assim, Dona Silvia, chegou uma encomenda aqui e tal, eu posso colocar no... elevador? No elevador? Eu, por favor, obrigada, não sei o que, E assim eu peguei a caixa, entreguei para o meu marido e o meu marido, então, lá fez o que ele queria com a caixa. Daqui a pouco toca de novo o interfone. Dona Silvia, a nota fiscal da caixa está aqui na minha mão. Quer dizer, eles colocam de uma forma que fica numa evidência que os dados estão completamente... Mas essa não existe direito de privacidade. Sim, mas essa é uma obrigação de logística. O correio, ele precisa ter o direito de abrir se não tiver o documento. E o documento fiscal é o que faz aquele pacote poder andar. Então, a gente está... Eu concordo com você, Pedro. Isso é uma logística do controlador, né? Que quem vai... Então, assim, é uma logística que, assim, é uma caixa que devia ter lá um plastiquinho, uma caixinha que colocasse lá a nota fiscal bem fixa, para que a nota fiscal não fique voando para tudo que é lugar. Então, o correio teve acesso à nota fiscal, o porteiro teve acesso à nota fiscal, e aí? Mas faz parte da logística. Aí, e quem que é o responsável? Não, o controlador. Não, é um tratamento. Claro que é. Olha só. Não, olha só. Veio deles, veio da empresa. Olha só, a gente tem discutido esse debate do condomínio. O transporte, a logística, ela precisa de documentação. Na sequência, a gente precisa de avaliar como que cada funcionário trabalha. E o do condomínio, ele tem que estar sendo tratado porque ele lida com a intimidade das pessoas. Se o cara do condomínio não tiver uma fiscalização, ele é um treinamento interno do condomínio. A gente, inclusive, está nesse debate na questão do livro, né? Na minha opinião, na minha visão, Pedro, o condomínio recebeu a folha avulsa e
aconteceu de fazer esse vai e vem. No entanto, essa folha veio avulsa. Ela não estava encaixada num plastiquinho para, se precisar, pegar para ver dados. Ah, entendi. Então, entendi. E até, por exemplo, assim, ela poderia ter se perdido lá atrás, né? Porque se ela estava solta da caixa, ela poderia se perder. Provavelmente foi uma falha de intromissão do seu funcionário no condomínio. Porque ela provavelmente veio dentro. E aí o cara falou, deixa eu ver de quem que é isso. Não, porque a caixa estava fechada. E não tinha nenhum plástico, não tinha nenhuma plastiquinho, né? Um durex, não tinha nada disso. A folha estava solta. Não foi do funcionário, não foi. Entendi. Tá certo. Opa! Eu achei que a gente tinha perdido aqui. A gente está agora, até o Marcos, mas o Matheus saíram. Acho que a nossa agenda, quer dizer, já são 10h17, a gente já extrapolou bastante. Foi muito legal, ainda mais esse calor que deu agora no final. Queria agradecer, vou estar fechando aqui, né, a parte de gravação. Obrigada. Vou parar.